Olá, e aí, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo para desvendar um quebra-cabeça histórico bem interessante. Como é que a busca por ouro, o poder absoluto de um rei e as ideias de grandes filósofos se conectaram para formar um mundo como a gente conhece? Vamos tentar montar essas peças juntos? Pois é, um baú de ouro, um rei com poder total e a visão de um filósofo. Se a gente olha assim de primeira, parece que são coisas que não têm nada a ver, né? Mas é aí que tá. A gente vai ver como a busca por essa riqueza toda financiou esse poder gigantesco que, por sua vez, precisou de ideias bem fortes para se justificar. E olha, são ideias que, de certa forma, ecoam até hoje. Então vamos lá. A primeira peça desse nosso quebra-cabeça começa, claro, com o dinheiro. O nome do jogo naquela época era mercantilismo. E essa foi a doutrina econômica que basicamente definiu a rivalidade entre as nações da Europa por mais de 300 anos. Foi um período longo. E a lógica por trás do mercantilismo era, olha, brutalmente simples. A nação mais rica era, por consequência, a mais poderosa. Ponto. E riqueza naquela época significava basicamente uma coisa: metais preciosos. Ouro e prata. A quantidade de ouro e prata que um rei tinha em seus cofres era o que definia o poder do país dele no cenário mundial. Era uma corrida global pelo tesouro. De verdade. Tá, mas como é que essa estratégia funcionava na prática? Bom, ela se apoiava em três pilares principais. O primeiro era o metalismo, que era assim uma verdadeira obsessão por acumular ouro e prata. Quanto mais, melhor. O segundo era a tal da balança comercial favorável. A regra de ouro aqui era exportar o máximo que der e importar o mínimo possível. Vender muito, comprar pouco. E, por fim, o terceiro pilar, o protecionismo. Isso significava criar barreiras, impostos bem altos para produtos estrangeiros, tudo para proteger a indústria que estava nascendo ali no país. E um exemplo clássico disso aconteceu na França. Lá o ministro Jean-Baptiste Colbert foi o grande arquiteto dessa política toda. Ele usou a força total do Estado para dar um gás nas manufaturas francesas, para controlar o comércio e, no fim das contas, garantir que um verdadeiro rio de ouro corresse direto para os cofres do rei. E, claro, isso fortalecia imensamente o poder dele. Certo, mas fica uma pergunta, né? De onde é que vinham tantos recursos para alimentar essa máquina de fazer riqueza? A resposta está na próxima peça do nosso quebra-cabeça, a exploração das colônias. Elas eram literalmente o combustível essencial para esse motor mercantilista funcionar. E as regras desse jogo eram, assim, incrivelmente rígidas. A principal de todas era o famoso Pacto Colonial. Pensa num sistema de mão única. A colônia só podia produzir o que a metrópole mandava e só podia comprar e vender para ela. Mais ninguém. O resultado? Toda a riqueza era sugada, drenada para a Europa, o que impedia qualquer chance de um desenvolvimento industrial ou econômico aqui na colônia. E aqui tem um ponto que é crucial a gente entender. Nem toda colônia era igual. Existia uma diferença fundamental. De um lado, a gente tinha as colônias de exploração. O único propósito delas era extrair riqueza, o mais rápido possível. E para isso, usavam latifúndios, as grandes propriedades e mão de obra escrava. Já do outro lado, existiam as colônias de povoamento. Lá o objetivo era outro. Os colonos queriam construir uma sociedade nova, baseada em pequenas propriedades e principalmente em trabalho livre. E quando a gente fala de colônia de exploração, o Brasil é, infelizmente, o exemplo clássico, né? O sistema de plantation, com aqueles latifúndios imensos, a monocultura da cana-de-açúcar e o uso brutal da mão de obra escravizada. Tudo isso foi a engrenagem perfeita para tirar a riqueza da nossa terra e mandar direto para os cofres de Portugal. Ok, então a gente tem essa riqueza toda vindo das colônias, sendo controlada pelo Estado. E aí surge a pergunta óbvia. Nas mãos de quem todo esse poder se concentrava? A resposta nos leva para a terceira peça do nosso quebra-cabeça, o absolutismo. A era dos reis que eram, de fato, todo-poderosos. E no absolutismo, gente, o rei era o Estado. Não tem outra forma de dizer. Ele controlava as leis, o exército, a economia e, em muitos casos, até a religião. Aquela ideia de divisão de poderes que a gente conhece hoje, esquece, não existia. Todos os poderes saíam de uma única fonte, a figura do monarca. E olha, nenhuma frase resume isso de forma mais perfeita do que a famosa frase de Luís XIV, o Rei Sol, lá da França. L'État c'est moi. O Estado sou eu. E ele não estava falando por metáfora, não. Era literal. Ele era a personificação do poder, da lei, da nação inteira. Essa é a essência do absolutismo. Só que um poder tão grande assim, tão concentrado, não se sustenta só na força. Ele precisava de uma base, de uma justificativa intelectual.
E é aqui que entra a nossa peça final do quebra-cabeça, os pensadores que criaram as teorias para dizer por que o rei podia e devia ter todo esse poder. E a justificativa mais forte de todas, sem dúvida, veio da religião. Para pensadores como Jacques Bossuet, a coisa era clara. O rei era o representante de Deus aqui na Terra. Simples assim. A autoridade dele era sagrada, vinha direto dos céus. Então, pensa comigo. Desobedecer ao rei não era só um crime contra o Estado, era um pecado contra Deus. Agora, já o Nicolau Maquiavel, ele tinha uma visão bem diferente, muito mais pragmática, mais fria. Para ele, o mais importante para um governante não era ser amado pelo povo, era ser temido e, acima de tudo, ser eficaz. O objetivo final era manter a estabilidade do Estado a qualquer custo. E para isso, valia aquela máxima: os fins justificam os meios. E por último, temos Thomas Hobbes, que partia de uma visão bem sombria da natureza humana. Ele acreditava que, no seu estado natural, o homem é o lobo do homem. Ou seja, a vida seria uma guerra constante, de todos contra todos, um caos. E qual seria a solução para isso? Segundo ele, um contrato social. As pessoas voluntariamente abririam mão de parte da sua liberdade e a entregariam a um soberano absoluto. Em troca de quê? Ordem e segurança. Então percebe, a gente tem 3 caminhos bem diferentes que chegam, no fim, na mesma conclusão. Seja pela vontade de Deus, como dizia o Bossuet, seja pela necessidade de estabilidade do Maquiavel, ou para evitar o caos social na visão do Hobbes, a conclusão era uma só. Um poder centralizado e forte era absolutamente essencial. Agora, para a gente amarrar todas essas pontas, vamos voltar rapidinho para a ideia econômica central do mercantilismo. Porque, por incrível que pareça, a lógica principal por trás dele é algo que a gente entende muito bem no nosso dia a dia. Olha só esse gráfico, ele resume a ideia toda. A meta de qualquer nação mercantilista era garantir que a barra das exportações fosse sempre, sem exceção, maior do que a barra das importações. O objetivo era simples, acumular um superávit, ou seja, fazer com que entrasse mais dinheiro no país do que saísse. E o mais fascinante disso tudo é que essa lógica, de 400 anos atrás, é a mesma que muita gente usa hoje em casa. Pensa nas finanças de uma família. Para ter segurança, para prosperar, precisa entrar mais dinheiro do que sai, certo? Pois é, a balança comercial de um reino mercantilista funcionava com base nesse mesmíssimo princípio. E pronto! Nosso quebra-cabeça está montado. Vamos recapitular. A busca por riqueza do mercantilismo foi alimentada com os recursos que vinham das colônias. Essa riqueza toda financiou o poder centralizado dos reis absolutos. E esse domínio todo foi legitimado, justificado pelas ideias dos grandes pensadores. Viu como cada peça se encaixa e sustenta a outra? E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para reflexão. Será que essas ideias de 400 anos atrás ficaram mesmo no passado? Pensa bem, quando a gente ouve debates hoje sobre protecionismo, sobre balança comercial, sobre qual deve ser o papel do Estado na economia, não são ecos diretos dessas teorias que a gente acabou de ver? Pois é, a história, como a gente vê, está sempre muito mais presente do que a gente imagina.